Amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 9 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo aí nós vamos falar aí sobre novidade na área aí justamente de controle de pragas e doenças, especificamente aí sobre o extrato pirolenhoso, que já fazendo algumas pesquisas. O nome é um pouco diferente mesmo, até de certo modo estranho, mas nossa convidada de hoje vai explicar direitinho para nós, até já dando um preâmbulo aqui, algumas pesquisas já em Embrapa já apontam aí o extrato pirolenhoso aí como um importante aí adjuvante para os herbicidas. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é a diretora aqui da EPB, a Adriana Vilela. Adriana, a satisfação contar contigo no Agropapo. Olá, Ronaldo, muito obrigada, gratidão por estar aqui, uma honra e um prazer muito grande falar sobre o extrato pirolenhoso, que tem esse nome aí, porque ele vem da lenha, lenhoso, e o piro é de temperatura. Então, a decomposição térmica dos componentes da lignina, da celulose, da hemicelulose do eucalipto formam essa solução, é uma solução aquosa, chamada de extrato, também conhecido como vinagre de madeira. Muito bem, Adriana. Antes da gente começar aqui, você já deu rápida introdução aí do que é o extrato pirolenhoso, mas eu queria que você falasse antes um pouquinho qual que é a tua formação, como é que você ingressou nessa área aí do agro? Uhum. Então, eu sou engenheira química, sempre trabalhei com pesquisa na área de processos e desenvolvimento, e trabalhei numa empresa onde a gente produzia muito carvão vegetal, que era utilizado como combustível, combustível natural, né? E também utilizado como um redutor de ligas para a produção de magnésio, de silício. Nessa empresa, nós desenvolvemos uma tecnologia nova de produção de carvão, e nessa tecnologia a gente recuperava um produto da floresta, que são os gases condensáveis, quando a madeira de eucalipto passa por um processo térmico de transformação em carvão vegetal. Então, nós trabalhamos nessa pesquisa, que foi o doutorado, e estudamos bastante, há mais de 15 anos que nós estudamos esse produto, suas características, seus efeitos, seus benefícios, principalmente no campo, né, nos cultivos, na agricultura, e fiquei trabalhando nessa empresa por 21 anos, até que resolvemos aí inaugurar esse mercado no Brasil, que antes não existia, da distribuição, produção, distribuição, entrega do extrato em todo o país, a Legal, partir desde 2018, quando começamos. certo. Conta pra gente, pra nossa audiência, assim, de um jeito bem didático, vamos dizer assim, o que é o extrato pirolenhoso? Então, o extrato piroleoso, que também é conhecido como vinagre de madeira, na realidade é um produto que já existe, ele é milenar no mundo. No Brasil, ele é recente, né? Não é tão conhecido assim, mas ele é basicamente uma solução aquosa, isso é o extrato piroleoso. Uhum. Então, ele parece um chá, né? Ele tem essa coloração translúcida. E aqui dentro, o que que é isso aqui? Também é conhecido como aroma de fumaça ou fumaça líquida. Por quê? Naqueles fornos onde acontece a transformação do carvão vegetal, da madeira, em carvão vegetal, Uhum. acontece aquela emissão de gases muito grande, né? Quase 3/4, 75% da floresta são gases que vão saindo naqueles fornos. Somente 25% é transformado em carvão. Desses gases, em torno de metade, 50%, condensa. Então, a gente resfria esses gases em temperatura controlada, em condições controladas. Ao resfriar, o gás condensa e se transforma em uma solução, né, em um líquido que contém mais de 300 moléculas aqui, de todas moléculas orgânicas, que vai de aldeídos, fenóis, ácidos orgânicos, tem ésteres, éteres, enfim, toda a gama de componentes orgânicos estão presentes aqui, são Uhum. componentes que, de uma forma ou de outra, são familiares ao tecido vegetal do cultivo do agro, porque eles Tá. vêm do tecido vegetal do eucalipto. Né? Então, isso faz com que, no manejo da soja, da cana-de-açúcar, do milho,
café, do feijão, o que quer que seja, gramíneas, flores, para qualquer cultivo, quando se adiciona, né, um pouco do extrato, ele é um adjuvante, como você muito bem colocou, ele está classificado no Ministério da Agricultura como adjuvante. Além de ser adjuvante, ele é natural, ele é 100% orgânico, não tem Uhum. nenhuma adição de nada aqui, totalmente como se fosse uma água de coco, e ele é beneficiado. Então, ele, após a condensação do gás, esse líquido, ele precisa ficar em torno de 6 meses para depurar, a gente fala, para Tá. terminar, as reações terminarem, para que ele não contenha nenhum, que ele seja, para que ele seja isento de alcatrão, que é o que a Uhum. Embrapa preconiza, não pode ter alcatrão nem HPA. Então, ele fica beneficiando. Depois de um mês, de 6 meses a um ano, ele está pronto para ser utilizado como um adjuvante no cultivo, mas ele é principalmente um potencializador, justamente por isso, porque como ele é reconhecido no cultivo como familiar ali para o tecido, ele aumenta a taxa de absorção de luz, então ele aumenta a taxa de fotossíntese, o cultivo fica mais verde, mais vigoroso, aumenta a produtividade, o enraizamento é maior, traz mais saúde, aumenta o teor de açúcar nos frutos, aumenta a resistência ao estresse, tanto a seca quanto a muita água. Então, Uhum. ele como que regula, sabe, ali, trazendo muito mais saúde e mais vigor, mais produtividade, portanto, mais economia para o produtor rural. Exato. Duas perguntas, Adriana. É, os benefícios, enfim, as entregas do extrato pirolenhoso, qual que é o lastro científico delas, enfim, quem que dá o aval nesse sentido para a gente poder passar, de fato, uma informação de que é um produto seguro, que tem toda a sua segurança sanitária e tudo mais, e também, é, nesse sentido, assim, ele já está resguardado sobre algum marco regulatório dentro do Ministério da Agricultura, um biodefensivo, ou está sob guarda-chuva dos próprios defensivos agrícolas? Como é que é isso? Então, o lastro dele, ele é creditado pelo MAPA, né, no Ministério da Agricultura. Existe, está lá, ele tá lá cadastrado como um adjuvante, inclusive agora recente, em 2021, o Ministério da Agricultura autorizou o uso do extrato, inclusive na agricultura orgânica. Tá. Então, ele pode ser utilizado tranquilamente para a agricultura orgânica também. E Uhum. é o mesmo produto que é utilizado na indústria alimentícia como aroma para o alimento, usa aqueles baconzitos, aqueles embutidos, Perfeito. são alimentos, né, com aquele sabor defumado, vem Tá. dele. Tipo, é Então um a gente fala que ele é aditivo da grau, indústria alimentícia também, né? exatamente, é um Tá. aditivo. Olha, eu não Aromatizante, vamos dizer assim. aromatizante. E Perfeito. ele tem outras características, sabe? Uhum. Ele também contribui para, ele aumenta o tempo de vida do alimento, então ele tem algumas outras características. O pH dele é em torno de 2 a 3, então um pH muito ácido, é um vinagre, né? Ele Uhum. é um vinagre, mas é grau alimentício, tanto que, ó, eu posso encostar, não vou beber, porque Sim, ele é muito ácido, mas eu encosto, perfeito. assim. Tem pessoas que utilizam diretamente em churrasco, Uhum. ele tem um aromazinho, assim, E de defumado. legal. Então, E na parte regulatória, assim, você estava falando? na parte regulatória, quem Uhum. regulamenta ele é a Embrapa. Tá. Então, a Embrapa, basta procurar aí no Google Embrapa extrato pirolenhoso, as pessoas vão encontrar facilmente diversas circulares que tratam de como deve ser produzido, quais os critérios do processo, as recomendações, quais características que ele deve possuir, quais análises químicas que devem ser feitas. Não é qualquer extrato, tem que ser feito Uhum. conforme a regulamentação Embrapa. Tá. E a Embrapa também tem artigos científicos comprovando o uso dele, os benefícios que ele traz, Uhum. né? Você perguntou sobre a questão científica. Nós da EPB, temos um portfólio com mais de 900 artigos científicos publicados no mundo todo, falando dos benefícios dele, depoimento, o que ele traz de fato para a agricultura. Realmente é um produto é, infelizmente ainda pouco conhecido, mas muito singular e totalmente fora da curva, porque ele é
dependendo da dosagem, ele é um bioestimulador, né? A gente vai usar aí 0,1% às vezes, 0,5% junto com o nutriente, junto com Uhum. o defensivo. Mas, por exemplo, ele também é um bioherbicida se ele for utilizado uma dosagem maior. Tá. Inclusive, você mencionou no início, né, da nossa conversa, tem essa circular em Embrapa que fala da dosagem para ele atuar Uhum. como Uhum. um dessecante mesmo, né? Tá. Muito E como é que semelhante ele ao. é, e nas suas diferentes funcionalidades, vamos dizer assim, como é que ele é aplicado ali no, de fato ali na lavoura? Como é que é isso? Na lavoura é o seguinte, ele pode ser aplicado em todo o manejo. Então, se o produtor rural vai fazer uma irrigação, ele vai adicionar ali nos seus tanques de água de irrigação uma dosagem adequada do extrato. Se está na hora do manejo, é preciso combater um determinado inseto, ele vai usar um inseticida e vai colocar o extrato, porque o extrato potencializa a ação. Então, ele vai Uhum. colocar, na hora de formular a cauda, ele adiciona uma certa concentração de extrato. E pode ser utilizado tanto por pivôs, né, por irrigação central, Fertirrigação, né? fertirrigação ou por pulverização manual mesmo. Conforme é o manuseio do produtor, Uhum. basta adicionar uma quantidade que vai variar, dependendo Sim. do cultivo, dependendo de qual que é a etapa do manejo que está sendo realizada, tem a dosagem para cada situação. Legal. Você já falou aí en passant, mas queria que você pudesse reenfatizar quais são as culturas que ele tem maior receptividade ou que faz mais sentido o seu uso. Olha, na soja, o vencedor do recorde de cultivo de produtividade em soja de 2020, 2021, foi o Laércio Della Vecchia, lá do Uhum. sul, lá do Rio Grande do Sul. Ele bateu um recorde produzindo 118,8 sacas de soja por hectare, sendo Tá. que a média nossa nacional do Brasil é em torno de 60 Isso. ou abaixo disso. Então, Uhum. ele conseguiu isso utilizando o extrato em todas as suas entradas. Uhum. É um dos casos que a gente tem. Então, a soja corresponde muito bem aos benefícios. Também já fizemos muitos testes e temos muitos resultados na cana-de-açúcar, que a produtividade aumenta, sim, é impressionante. É visual, a gente visualmente, após a segunda aplicação, já dá para perceber o aumento do número de colmos ali, o tanto que fica mais enraizado, as folhas ficam, né, mais volumosas, a cana de açúcar. Temos muitos clientes na área do café também. Para o Uhum. café é muito, muito bacana os resultados. Para plantas ornamentais, orquídeas, as orquídeas florescem. Temos várias pessoas que fazem cultivo de orquídeas em orquidários, que são colecionadores, e utilizam e eles dão esse depoimento, que o número de flores aumenta muito e a orquídea passa a florir quase que o ano todo. Legal, Então, perfeito. é para morangos, tem depoimento da própria Embrapa no uso em Uhum. cultivo de morango, mas qualquer cultivo ele dá resultado. Tá. Agora, a despeito de todas essas entregas que você vem listando, vamos dizer assim, a ancoragem da Embrapa e tudo, você também registrou que ele é pouco conhecido, né? Qual que é o desafio para a expansão aí do extrato? Então, o extrato piroleoso, ele veio para o Brasil, a ideia dele, por um japonês, Hiro Miyasaka, na década de 70. Lá no Japão, eles já cultivavam, já produziam extrato a partir de bambu há muitos anos, Uhum. desde antes, na época da Segunda Guerra, que aumentou um pouco, porque eles começaram a produzir muito carvão vegetal, e lá eles já tinham esses resultados. Então, esse senhor trouxe essa cultura aqui para o Brasil, principalmente em São Paulo, mas nessa ocasião, né, nessa época, a madeira recebia muito tratamento químico. Então, na hora de ser convertida em carvão vegetal, aquela fumaça acabava sendo contaminada por esses componentes inorgânicos, né? E o extrato adquiria uma composição que não era adequada ao cultivo. Correto. Sem falar que não havia ainda metodologia de processo para obter um extrato conforme a Embrapa só protocolou e identificou todos esses requisitos para a produção de um extrato padrão de qualidade após, né, recentemente.
Então, nessa época não havia, e o extrato variava muito. Ele não existia um produto padrão, uniforme. Então, o produtor rural ele ficava receoso de utilizar um produto que não havia ainda, ele não era regulamentado pelo Ministério, não tinha ainda sido estudado pela Embrapa, ainda era muito empírico. E aí ele não foi aprovado, né? Não tinha registro, então esse uso ele praticamente não progrediu. E aí agora, recentemente, que nós estamos desbravando realmente, inaugurando esse mercado. Muitos agrônomos já ouviram falar, já estudaram alguma coisa, Uhum. mas o uso dele, de fato, está começando a se disseminar agora. Então, a gente precisa ainda quebrar essa barreira aí do, do- da incredibilidade que já Uhum. foi no passado, né, para que o Sim. agricultor realmente possa confiar e entender que o uso dele é extremamente benéfico para o cultivo em todos os aspectos, inclusive ambiental. Sim, tem um desafio aí de comunicação, né? Exatamente. Muito bem. E a EPB é a fabricante ou representante de fabricantes do extrato? Como é que é o modelo de negócio de vocês? Essa é uma ótima pergunta. A gente costuma falar que nós somos a empresa que recebe o extrato pirolenhoso em mosto, que ele ainda não está polimerizado, beneficiado. Então, a gente recebe de vários produtores de carvão vegetal, de carvoarias, de pequeno e médio porte, que realizam ainda uma condensação bem artesanal dessa fumaça, né? Tá. Eles vão condensando ali gota a gota, literalmente. Com isso, a gente garante um produto genuíno, conforme a Embrapa preconiza, sem nenhuma contaminação, porque ele é quase que, né, aquele processo Uhum. bem artesanal, com controle de temperatura, muito lento, e a gente recebe o produto de diversos estados no Brasil, e temos uma planta de beneficiamento que fica no sul de Minas, em Ouro Fino. Então, a gente recebe o extrato em mosto e transforma ele em extrato beneficiado. É Legal, como muito se bem. fossem, Uhum. é como se fosse é, os grandes laticínios Uhum. recebem o leite de Perfeito. cooperativas e ali beneficiam para colocar no mercado. Então Sim, ótimo. a gente faz essa interligação, conexão Uhum. entre o produtor carvoeiro e o produtor rural. Sim. Não, ótima analogia que você fez. Muito bem, Adriana. Já é grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. E, por favor, deixamos o espaço aberto para você deixar os seus respectivos contatos ou os contatos da EPB para quem quiser mais informações aí sobre o extrato. Ah, tá, Jó. Agradeço muito, Ronaldo, como você falou, esse é o nosso desafio, né? Justamente ter canais abertos como o seu, para que a gente possa divulgar, já que é um produto que traz tanto benefício para o produtor, para o agro todo e, inclusive, na questão ambiental, social, tem toda essa demanda, né? Eu sugiro que as pessoas que queiram conhecer mais, que entrem no nosso canal do Instagram, que é o epb.eco.br. Gente, então, repetindo então os nossos contatos, nossos canais, é o Instagram, é o @epb.eco.br, o nosso YouTube, Extrato Pirolenhoso do Brasil, o nosso Facebook também, Extrato Pirolenhoso do Brasil, e para pedidos, para quem quiser conversar com a gente, tudo é o 31 99404 5473. Bom, Ronaldo, muito obrigada. Gostei muito e Muito sucesso bem. aí. Muito bem, Adriana. E assim encerramos, dado o recado objetivo aí e uma alternativa aí interessante para o agro. E assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.